Olá pessoal, tudo bem? Quando pensamos em criar peixes, normalmente pensamos em começar do zero. A gente sempre pensa em construir um lago e construir isso dentro de uma recomendação, onde a gente vai estar utilizando as formas corretas de construir um lago, sobre uma orientação, uma consultoria de um profissional, um lago que a gente possa esgotar ele, ter sistema de drenagem para captura dos peixes, que a gente vai colocar a quantidade correta de peixes nesse lago. No entanto, nem sempre é assim. Muitas vezes a gente já depara com uma situação que é bastante comum, principalmente no nosso estado de Minas Gerais, mas em todo o Brasil é comum isso. Um tanque já construído, já pré-estabelecido, como esse que está aqui atrás de mim. Quando a gente já tem um lago que já foi construído há bastante tempo, e esse lago não foi construído pensando em criar peixes. Dá para usar esse lago, dá para utilizar esse reservatório que foi construído para bebedouro de gado ou para irrigação. Dá para usar esse reservatório ali para a gente também conseguir criar peixe e ter sucesso nessa criação? Esse é o assunto do vídeo de hoje, então acompanhem com a gente. Respondendo então a pergunta, é possível criar peixe nesses reservatórios? Sim, é possível. Esse formato de criação, da literatura, você vai encontrar isso com o nome de sistema extensivo de criação. Ô Júnior, mas o que é esses nomes difíceis? Quando a gente vai para a literatura, a gente vai encontrar artigos falando de sistema extensivo, sistema semi-intensivo, intensivo, super-intensivo. Muda a quantidade de peixe e o formato da criação. Mas a gente vai falar um pouquinho com calma de cada um deles, de forma bem simples você vai entender. Hoje a gente vai estar tratando então do sistema extensivo, é um sistema de baixa produtividade. Você vai criar poucos peixes em uma área muito grande, para aproveitar uma área que já existe, né? Então é um sistema que você não vai pensar nisso pensando em criações comerciais, a não ser que você vá para uma criação super intensiva e bote gaiolas aí dentro. Mas esse é um assunto para o nosso outro vídeo aí, a criação de peixes em gaiolas. Hoje não, a gente vai estar falando criação de peixe de forma extensiva, solto num ambiente grande, numa grande área, para você estar aproveitando essa área aí no seu sítio ou na sua fazenda. Então vamos aprofundar um pouquinho mais no assunto. Características de um lago que você vai utilizar para sistema extensivo de criação. Primeiro, é um lago de grande porte, normalmente acima de 3, 4, 5 mil metros quadrados e diante, então são lagos de grande porte. Segundo, característica, esse lago ele não foi construído pensado em piscicultura. Se você pensar em criação de peixe, você pode utilizar lagos grandes para criação de peixe, convencionalmente também. Mas ali foi um lago que não foi pensado para isso. Então na sua construção foi feito um barramento. Vamos dar uma olhada nesse lago aqui. Reparem então nesse lago. O lago ele não foi feito pensado em criação em piscicultura. Foi feita uma barragem, vou passar para cá. Foi feito um aterro, represando um curso d'água que está entrando nele. Isso é uma construção bastante antiga. E o fundo do lago não foi preparado para isso. Então o que tem lá dentro? Vai ter troncos, vai ter pedras, vai ter galhos de árvore. O fundo é irregular, talvez profundo demais para a piscicultura. Ali dá para ver uma ponta de um tronquinho que está ali. Então se você soltar peixe com finalidade comercial, possivelmente você não vai conseguir tirar esses peixes aí de dentro. Também não tem controle de entrada de água, de vazão de entrada, e nem o controle da saída. Toda essa água que está correndo ao lado dele já vai entrar dentro do lago ali na frente. E ele tem um ladrão de saída que está aberto. Está pulando lá uns passarinhos batendo na água, uns peixes também. Dá para ver que tem peixe aí dentro. Mas não tem controle de entrada, de vazão de entrada e nem de saída. E nem tem sistema de drenagem para esgotar o tanque para fazer limpeza. Então isso já me dá algumas dicas que esse lago é um lago próprio para criação extensiva. Não consigo secar, não consigo fazer controle de entrada e de saída de água, estou sujeito a enchentes, a entupimento de saída, e isso eu vou ter que aprender a conviver com isso, fazer algumas proteções, proteger um pouquinho a saída da água, pelo menos enquanto os peixes estão menores. Ali está sujeito a predadores, eu sei que é um lugar que está aberto, então pode ter visita ali de aves que comem peixe, como garças, socós, então no começo vai ter predação. E também lontras, né? Posso ter problema com lontras. Então a gente vê que são características de um lago que a gente vai ter que usar ele extensivamente. Como é um sistema que a gente vai usar para recreação, para pesca e tudo, então não vai também ter a preocupação, um volume de água muito grande, eu não vou ter a preocupação de fazer adubação, correção de pH e outros monitoramentos que a gente faz em lagos de piscicultura. Outra
característica de um sistema extensivo de criação é que nesse sistema a gente não vai interferir tanto na alimentação dos peixes. A gente vai trabalhar com a carga de peixes menores para que esses peixes consigam se manter com o alimento natural produzido pelo próprio lago. Então vai ter pouca ou quase nenhuma ação aí do homem na interferência da alimentação dos peixes. A gente não vai jogar ração, por exemplo, o tempo todo nesse lago. Ele vai ter que se virar com o alimento natural que tem lá dentro. Certo? Se você agora se identificou com isso, você tem um açude assim, a gente chama de açude, né? Se você tem um açude, um lago assim, na tua fazenda, na tua propriedade, e está cheio de dúvidas agora, como é que eu vou botar peixe aí dentro? Eu vou passar então, dar aqui algumas dicas que você vai... orientações que se você seguir você vai conseguir então colocar peixe aí dentro e conseguir aproveitar esse peixe que foi colocado e ter peixe para sua pesca, para você comer, para você se divertir, enfim, você vai conseguir utilizar o tanque e quem sabe esse local que está meio perdido na tua fazenda passa a ser aí o centro das atenções da tua fazenda, todo mundo vai querer ir lá para pescar, para brincar, que é muito gostoso de ter isso na sua fazenda, né? Dica número 1, coloque uma quantidade de peixe adequada para o tamanho do lago. Nesse momento de colocar os peixes ali dentro, a gente pode cometer dois erros principalmente. Primeiro, a gente colocar peixe demais, querer pôr peixe demais. E como a gente não vai tratar com ração, não adianta a gente enfiar ali 4, 5 peixes por metro quadrado, igual num sistema convencional de criação, que o peixe não vai crescer, a gente não vai estar alimentando eles, o peixe não vai crescer de forma satisfatória. O outro erro é a gente colocar também peixe de menos. Se você coloca pouco peixe, os peixes eles vão achar alimento natural ali dentro e a tendência, o peixe ele vai muito pelo cardume, né? Se tem um grupo grande de peixe que vem para se alimentar, você acaba vendo esse peixe lá dentro. Senão você vai passar uma ideia assim que soltou o peixe e daqui a pouco você fala, mas eu nunca mais vi o peixe que eu pus ali dentro. Por quê? Soltou peixe de menos ou soltou no tamanho errado, que é a nossa segunda dica. A gente recomenda algo em torno de um peixe para cada 5 metros quadrados. Lógico que depende do tamanho dos reservatórios. Reservatórios muito grandes, talvez um peixe para cada 10 metros. Mas o mínimo um peixe para 10, um peixe para 5 metros quadrados. Fica numa densidade ótima, confortável para o peixe. Dá para ele achar alimento natural e não depende da ração. Você não vai precisar ficar alimentando eles ali dentro. No entanto, você vai ver que tem peixe ali dentro e quando você pescar, você vai ter peixe para pescar com certeza. Dica número 2. Coloque alevinos maiores ou juvenis, não trabalhe alevinos, vamos dizer assim, trabalhe com juvenis de peixe. Já põe peixes de 8, 9, 10 centímetros, não ponha peixinho de 2, 3 centímetros. Por quê? Esse sistema que já está ali é um sistema que já está pré-estabelecido, ele já está ali há bastante tempo e certamente tem predadores ali dentro, entra pela água de abastecimento. Então aqui na região do sul de Minas, sudeste do Brasil, a gente tem problemas com traíras principalmente, mas também com piramboias e às vezes com jacundá. Eles já estão lá dentro, então se você colocar alevinos muito pequenos, todo mundo vai comer ele. Os peixes que já estão lá vão comer, os passarinhos vão comer, o bem-te-vi. Então nesse tipo de sistema, trabalhe com alevinão, com juvenil, com peixe de 6, 7, 8 centímetros, 10. Quanto maiorzinho você colocar, melhor, menos chance dele ser comido ou ser predado por outros peixes. Dica número 3. Trabalhe com espécies que dependam um pouco de ração comercial, né? Trabalhe com espécies que tenham tendência a alimento natural. Posso citar aqui carpas, né? Carpa húngara, que come alimento no fundo do lago, carpa cabeçuda ou prateada, que são filtradoras, uma se alimenta de zooplâncton, outra especialista em fitoplâncton, carpa capim, que se alimenta da vegetação que está na beirada, aqui estava ótimo para colocar carpa capim, muita vegetação na borda do tanque, curimbatá, que se alimenta de algas de fundo, e a própria tilápia, que também come de tudo, mas também come bastante plâncton, come bastante alimento natural do tanque. Então trabalhe essas espécies que não dependem de você estar jogando ração, né? Número 4. Trabalhe também nesse lago com espécies carnívoras, porque certamente em alguns casos falta predador aí dentro. Tem vezes que o problema é o predador, já existem muito e você não vê peixinho miúdo no tanque, aí é hora de colocar peixes dos outros que eu citei. Mas tem casos que o lago fica empesteado de lambari e de carazinho, por exemplo, ou de tilapinhas, está cheio de peixinho, tudo pequenininho assim. Nesse caso você pode estar utilizando as espécies carnívoras, é um espetáculo para colocar dourado, o próprio tucunaré, né, que são peixes ótimos para pescar, o black bass,
o trairão. Então você pode estar trabalhando com espécies predadoras que vão estar ali dentro do lago, vão crescer muito, vão se alimentar dos peixinhos que estão ali dentro. Você vai formar ali uma cadeia alimentar dentro do lago, vai ter peixe pequeno, vai ter peixe médio, vai ter peixe maior comendo esses peixes. Então fica balanceado, você consegue ter tudo isso para a sua pescaria, que é o mais interessante. Dica número 5, se possível, pelo menos nos 2, 3 primeiros meses, proteja a saída de água do tanque. Se você estocar os peixes numa época de chuvas, por exemplo, é um pouco difícil de fazer isso, mas a outra hora a gente vai estar mostrando no vídeo aí como é que a gente pode fazer uma proteção ali meio segura, talvez usar uma tela mais baixa na saída, para que se venha uma tromba d'água, uma água muito forte, você consiga que isso passe por cima, mas não arrombe seu tanque. Mas põe alguma tela de proteção na saída, para os peixes não ir embora no começo. É muito comum que entre muita água nesse tipo de açude, e aí os peixinhos podem ir embora nos primeiros dias que eles estão no tanque. Eles são curiosos, eles ficam nadando nas bordas no começo, facilmente eles vão embora no seu tanque. Então proteja a saída d'água pelo menos nos 2 ou 3 primeiros meses. Depois, quando o peixe estiver adulto, não precisa mais, que eles não vão querer sair dali pela saída de água ali no tanque. E uma última dica, alimente os peixes no começo. Forme esse peixe com ração comercial, pelo menos no início. Aí você fala, poxa, mas você não disse que esse sistema é extensivo, você não vai precisar da ração? Correto, mas no início é importante. Por quê? A gente quer que esses peixinhos que entraram muito jovens no tanque cresçam o mais rápido possível. Essa fase que ele está pequeno é a fase que ele ainda é predado. Então se você der ração, você vai fazer com que esse peixe dê um turbo no crescimento, ele saia logo dessa fase de risco, e depois gradativamente você vai diminuindo essa alimentação, vai diminuindo o trato, tirando a ração aos poucos. Então durante 3, 4, 5 meses, jogue ração todos os dias. E outra, jogue no mesmo local. Sabe por quê? A ração ela vai funcionar como uma ceva também. Os lagos são muito grandes e tem pouco peixe lá dentro em relação ao espaço. A ração vai funcionar como uma ceva. Então, o local que seja mais próximo, o local que você vê que é mais limpo, que é mais gostoso de você ficar, mais próximo da tua chegada, você marca aquele lugar como local de jogar ração. Você sempre joga naquele local. Os peixes vão condicionar. Quando vem aqui, ração. É interessante isso, quando você condiciona o peixe a você chegar na beira do tanque, ele sabe que vai chegar alimento. É diferente de um lago que você nunca trata. O peixe, quando você chega, opa, é pescaria, anzol, ele foge de você. Quando você chega e joga ração todo dia, isso funciona como uma ceva e depois facilita muito a sua pescaria, para que você lá no futuro, você não precisa gastar de ração todo dia nesse lago, mas de vez em quando vai lá e joga um pouquinho para os peixes não perderem o costume, e quando você for pescar, você vai pescar naquele local e pode usar a própria ração como isca que vai pegar, e muito bem. Então é isso. Eu confesso que é um sistema desafiador, a gente conseguir colocar peixe e ter sucesso na criação extensiva em um lago que já está ali há bastante tempo, com uma espécie de peixe que a gente nem sabe o que tem lá dentro. É desafiador sim, mas com nossa experiência e já com bastante tempo nessa área, eu posso garantir para vocês que é possível utilizar esse lago que você tem na sua fazenda. Coloque peixe aí, não deixe de colocar, siga essas dicas que a gente te passou. Com certeza esse lago vai te render boas pescarias, boas histórias, bons peixes para você estar consumindo na sua casa. Quem é que não gosta de comer um peixinho fresco ali, pego na hora, no seu próprio tanque, né? Espero que dê certo para você e boa sorte na sua criação, nas suas tentativas também. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo.